Olá pessoal, eu sou do Colégio César de Paranavaí e hoje eu e minha equipe iremos apresentar a vocês um trabalho sobre uma das piores pandemias que já afetaram a humanidade, a peste negra. Então, bora pro vídeo. A peste negra ou bubônica foi uma doença causada pela Yersinia pestis, que nada mais é do que uma bactéria encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando essas pulgas contaminadas têm um contato com os seres humanos, a transmissão acontece. Acredita-se que a peste negra tenha aparecido no século XIV e por muito tempo ela ficou contida na Ásia Central, local onde foi seu surgimento. Depois disso, ela começou a se espalhar por diversos locais. A peste negra chegou na Itália, França e Espanha nos anos de 1347 e 1348. Em apenas 4 anos, a bactéria já havia se espalhado por toda a Europa. Na Inglaterra e Rússia passaram por Grécia e Turquia. Naquela época, a peste negra durou até 1351, mas vários surtos menores permaneceram surgindo ao longo dos séculos. Os primeiros relatos sobre a peste negra, ou mais conhecida como peste bubônica, foram registrados durante a guerra entre genoveses e mongóis, travada na cidade de Cafa, atual Teodósia, na península da Crimeia, em 1346. A peste se espalhou rápida e inexoravelmente. Não havia muito o que fazer a não ser se isolar o doente. Mesmo assim, o contágio atingiu e matou os habitantes de cidades inteiras, esvaziou mosteiros e assustou populações. A peste negra ou bubônica na Europa. Ela poderia ter chego através de caravanas comerciais e a partir de 1349 ela passou a se espalhar por toda a Europa. Aproximadamente 1/3 a 1/4 da população europeia morreu por conta dessa crise. Ninguém naquela época sabia ao certo o que realmente causava essa doença, mas logo foi identificado que a doença era altamente contagiosa e que uma das formas de contágio era respiratória. Com a doença chegando em várias regiões da Europa, começava no ano de 1348 o primeiro e o maior surto da peste negra em toda a história. Ele durou cerca de 2 anos até 1350. As características do combate à doença. No século XVII foi a criação dos trajes, século XIX o reconhecimento das bactérias causadoras da doença e no século XX criação de antibióticos. Estima-se que, em toda a Europa, por volta de 75 milhões de pessoas morreram, e isso leva aproximadamente 1/3 da população naquela época. Em Londres, cerca de 100 mil pessoas foram vítimas da peste. No Brasil, o surto aconteceu por volta de 1900 a 1907. Sim, 7 anos, quase uma década dessa terrível peste. Em 1899, a cidade de Porto, em Portugal, foi infestada por toda essa doença e podemos dizer que provavelmente os navios que ali comercializavam, eles trouxeram essa doença para cá. Casos foram revistados em Santos, mas foi no Rio de Janeiro, onde na época era a capital do país, que teve mais consequências. Além de tudo isso, a febre amarela, que era epidêmica na época, e a varíola se juntaram à peste, o que fez com que toda essa situação se tornasse caótica.